para as pessoas que estão nos vendo na internet, no Face, possam colocar suas perguntas para nós. Vamos fazer uma live bem legal sobre alimentação. Quem estiver nos vendo, faça um joinha aí no Face para nós. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Para quem está nos vendo. Já vamos começar a nossa live sobre alimentação. Boa noite, pessoal. Quem está nos vendo no Face, por favor, dê um joinha aqui. A gente vai tentar ver as perguntas, as dúvidas, para colocar a nossa... tentar responder. Vamos deixar o pessoal ir entrando aos pouquinhos na live. Boa noite, pessoal. Agora sim, estou vendo bastante comentário aqui no Face já entrando conosco. Para as pessoas que estão nos vendo, então, vamos começar a nossa live sobre alimentação saudável. Vamos ter temas hoje sobre controle do peso, vamos conversar um pouquinho sobre obesidade, sobre as dietas mais apropriadas. Nesse período de coronavírus, houve uma mudança muito grande no hábito alimentar das pessoas. E desde antes disso, a gente já, antes do período do coronavírus, a gente já vinha conversando, eu, a doutora Claudete, a Maiara, a Thaís, sobre medicina e saúde baseada em evidência e como a gente poderia abordar o tema alimentação. Nada mais apropriado que agora a gente conversar um pouquinho e tirar um pouquinho as dúvidas das pessoas
já que muita coisa mudou também nesse período em que a gente precisou ficar em isolamento, em que a parte alimentar, ela aflorou, a gente, nesse período, também praticou menos atividade física, e é uma das grandes preocupações, principalmente da cardiologia, de controlar fatores de risco, que entre eles estão a hipertensão, a obesidade, o diabetes. E, dado isso, a gente tem uma preocupação no consultório de tentar fornecer ao paciente a melhor avaliação. Para isso, eu convidei hoje para um bate-bola, um papo bem descontraído aí, para a gente ir tirando as dúvidas das pessoas, a doutora Claudete, endocrinologista, mestra e doutora em endocrinologia, especialista pela Sociedade Brasileira de Endócrino. Boa noite, doutora Claudete. Seja bem-vinda a essa conversa. Boa noite, é um prazer estar aqui. Convidei a Mayara, nutricionista, especialista em nutrição clínica, para conversar conosco também sobre a parte dietética. Boa noite, Mayara. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Conosco também a psicóloga clínica e organizacional, a Thaís Santi. Boa noite, Thaís. Boa noite, equipe. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar, então, conversando um pouquinho sobre as mudanças de hábito, as mudanças que a quarentena e o isolamento nos trouxe. Doutora Claudete, como é que está a abordagem aos pacientes, principalmente do ponto de vista da endocrinologia, aí, sobre a alimentação, sobre os fatores de risco, sobre as complicações de adoecer durante esse período do Covid? Então, Rafael, existe uma preocupação bastante grande, porque os pacientes diabéticos e os pacientes com obesidade estão entre os pacientes com maior risco de fazer complicações, falando agora no Covid-19. Também já se tinha essa preocupação antes do Covid-19, porque são pessoas que, quando tem uma patologia que necessita internação hospitalar, que uma patologia mais grave, já são pacientes que têm uma chance, uma tendência a complicar mais. E por que isso? Porque a obesidade, principalmente, muitos pacientes diabéticos também têm obesidade, são pessoas que têm um estado inflamatório aumentado. A célula gordurosa produz substâncias inflamatórias, que a gente chama de citoquinas inflamatórias. E, claro, no momento de uma infecção, essa produção inflamatória aumenta. Né? Então, por isso a preocupação no COVID, assim como se teve essa preocupação no H1N1, né? Também eram fatores de risco. Então, a pessoa que já tem um estado inflamatório já aumentado no momento de uma infecção, e aqui então entra o coronavírus, essa resposta ela é muito pior. Ela é muito pior. E por isso que tem maior chance de evoluir, principalmente com insuficiência respiratória. Vale lembrar também que o obeso, ele já tem uma restrição ventilatória em função da própria gordura. Então, o tórax, o pulmão tem que fazer um esforço maior para ventilar. Então, já existe essa dificuldade. E no momento que um paciente precisa ir para UTI, precisa ser entubado e ventilado, já é um paciente mais difícil. A gente sabe que tem uma situação de insuficiência respiratória que o coronavírus causa, e que muitas vezes precisa botar o paciente de barriga para baixo, que melhora a saturação, melhora a quantidade de oxigênio para o sangue. E aí também dificulta muito.
Então, fora já essa questão inflamatória, também tem essa questão de dificuldades ventilatórias, a maior dificuldade e maior esforço que o obeso tem que fazer para conseguir vencer essas barreiras. Então, é um momento que é importante, mas não é só agora, mas é um momento importante de refletirmos o quanto a obesidade é uma doença crônica, e que tem vários agravos. E aí podem me perguntar assim, tá, veio botar terror agora nessa live. Na verdade, não. A ideia é alertar as pessoas, mas falar um pouquinho que existe formas de amenizar isso. Então, se a pessoa começar a fazer um controle alimentar, fazer atividade física, se diminuir de 11% a 16% do seu peso, isso já alivia muito essa resposta inflamatória, né? Então, assim, nós estamos no meio de uma pandemia que a gente ainda não tem previsão de quando isso vai passar. Nós temos todo um inverno pela frente. Então, é uma atitude que pode ser começada a pensar. Não precisa, num mês eu tenho que, então, reduzir 11% do meu peso. Não necessariamente, a gente não quer que seja feita uma coisa descontrolada, mas começar já a fazer um controle alimentar, melhorar a escolha dos alimentos e começar a fazer algum exercício. Então, assim, principalmente as pessoas que não estão fazendo nada, né? Estou em quarentena, não tenho como fazer atividade física. Isso a gente sabe que não é bem assim. Existem várias outras maneiras, a gente está se reinventando, todo mundo está tendo que se reinventar, e o exercício é possível mesmo dentro de casa. Já tem a questão do nosso inverno, que é muito rigoroso, e que eu já falo isso para os pacientes. Não pode esperar que o clima esteja favorável para sair fazer uma atividade física. Então, agora a gente está com um clima super favorável, mas estamos em quarentena. Então, tem que ter uma opção de ir em casa, né? Então, ter um aparelhinho. Por quê? Porque quem não faz nada de exercício e começar a fazer uns 15 minutinhos por dia, já tem um resultado muito grande em melhorar todo esse processo inflamatório. Então, fica aí o convite e que continue assistindo a nossa live, porque a gente vai dar bastante informação que pode ajudar muito nesse processo. Joia, Claudete. Uma das coisas que tu tocaste ali, Claudete, principalmente sobre os fatores de risco agora do coronavírus, pessoas com maiores probabilidades, entre elas o diabetes e a hipertensão, né? A gente tem estruturado na cardiologia, foi uma preocupação grande, principalmente dos pacientes cardiopatas, e continua sendo agora, esse controle dos fatores de risco. Desde os primeiros estudos chineses, a gente viu que as pessoas que tinham hipertensão e não estavam controlados, o diabetes foi um fator de risco maior para os pacientes terem descompensações pelo COVID. Os grupos de menor risco que não tinham esses fatores de risco tinham menos mortalidade. Quando na cardio a gente fala sobre fatores de risco, Claudete, a gente tem bem estruturado numa consulta, quando o paciente chega até nós, quando ele vem fazer um check-up, por exemplo, a primeira coisa que o cardiologista pensa é em fazer a estratificação do risco dele. É calcular qual o risco desse paciente em vir a ter algum problema cardiovascular. E com isso, uma anamnese bem feita, a gente precisa identificar alguns dos fatores de risco através de exame físico e também de conversando com o paciente. E para as pessoas que estão nos assistindo, assim, entenderem como que a gente aborda isso, acho interessante a gente tocar e explicar um pouquinho como é essa primeira consulta. Do ponto de vista cardíaco, Claudete, o paciente chega no consultório e ele já tem o seu peso, ele já tem a sua altura verificada, e com isso a gente já vê o primeiro fator de risco, que é o IMC dele, a pressão é verificada, a gente já vê o segundo fator de risco com isso, que é a hipertensão. Na endocrinologia, o IMC
ele já serve como um indicador, a gente já consegue, já num primeiro momento, identificar o paciente como um fator de risco maior, somente vendo o peso e a altura do paciente? Sim, inclusive, assim, agora, nessa fase do Covid-19, a gente sabe que pessoas que têm IMC até 30, 35, essas pessoas têm uma chance de complicação quase 3 vezes maior do que quem não tem. E as pessoas que têm IMC acima de 40, que a gente chama de obesidade mórbida, essas pessoas têm uma chance, assim, 16 vezes maior de ter uma complicação se tiver o Covid-19. Mas, historicamente, a gente sabe que o IMC, ele nos dá bastante informação. Então, pessoas que têm um índice de massa corporal maior que 40, o que é o índice de massa corporal? É o quanto de peso a pessoa está acima do que seria o normal para ela. Então, acima de 40, sempre, essa pessoa é considerada de alto risco. A gente sabe que se ela não fizer nada, ela vai ter uma chance de viver menos tempo e de ter muitas complicações. Então, aí entra, né, hipertensão, diabetes, artrose nos joelhos, apneia do sono, quer dizer, tem uma série de problemas. Mas, às vezes, só o IMC não diz tudo, então a gente tem que medir a circunferência abdominal. Existem os falsos magros, em que o IMC não está acima de 25, mas a circunferência abdominal mostra que a pessoa tem um acúmulo de gordura muito grande no abdômen. Então, o acúmulo de gordura no abdômen também é um marcador, e é um excelente marcador que nos mostra o risco dessa pessoa ter outros problemas associados com o passar do tempo. Ela pode, naquele momento, não ter muito problema, mas a gente sabe que com o passar do tempo vai ter bastante problema. Então, são coisas bem simples, como tu disse. Pesar, medir e medir circunferência abdominal. Eu digo que essas três medidas, que são bem simples, elas já nos dão um prognóstico de futuro para essa pessoa. Uhum. A famosa barriguinha, né, que a gente tem que ver, muitos pacientes que têm um IMC normal, mas têm a circunferência abdominal aumentada, já tem um fator de risco maior para doença cardiovascular, e assim como na endócrino também, né? Isso aí. Partindo, então, desse princípio que o paciente está chegando, que a gente já verificou a pressão dele, que a gente já viu o IMC dele, o próximo passo seria tentar identificar alguns outros fatores de risco. Desses outros fatores de risco, aí o paciente já dentro do consultório, a gente lança mão de alguns, além do exame físico, a gente lança mão de alguns exames complementares, né, Claudete, que a cardio e endócrino utilizam basicamente os mesmos exames para a gente tentar identificar isso aí, né? Entre os exames que sempre estão na tua rotina, quais tu citaria assim como relevantes sempre numa consulta tua? Então, a glicemia de jejum é muito importante. A gente sabe que o diabetes é mais prevalente nas pessoas que têm excesso de peso, principalmente se tiver uma história familiar, mas às vezes não tem história familiar. Então, a glicemia de jejum, num primeiro momento. Num segundo momento, se essa glicemia de jejum já vier acima de 100, mas abaixo de 120, que é o diagnóstico de diabetes, a gente parte para outros exames, que seria a hemoglobina glicada, fazer o teste de tolerância à glicose, e aqui vale colocar que o teste, hoje, padronizado, é uma medida antes de tomar a glicose e uma segunda medida 2 horas depois. Já teve épocas que se faziam de 4 horas. Isso aí não é mais padronizado, não se deve fazer. Uhum. Bom, o colesterol, então isso é muito importante, né? Então, colesterol total, HDL, LDL. Como o LDL é um cálculo, então se não vem o LDL, a gente faz o cálculo, mas temos que saber o LDL. O triglicerídeo,
super importante. E aí tem a questão que, às vezes, um triglicerídeo aumentado, ele mascara o LDL, então a gente tem que fazer o cálculo do colesterol não LDL, né? A função renal, para saber, até para pensar em medicação, né? Então, assim, muito importante, uma creatinina. Função hepática, por quê? Porque a esteatose hepática agora é muito prevalente. Quando eu fiz medicina, lá se vão alguns anos, a gente via cirrose por excesso de bebida. Até na época nem se tinha muito hepatites. Agora a gente tem as hepatites, e é importante a gente saber descartar a hepatite se a gente vai fazer um plano de emagrecimento. Mas a questão da esteatose hepática, que muitos pacientes já estão com hepatite, né, com um quadro já mais evoluído, né, a gente sabe que pode evoluir para cirrose. Então, é muito importante, temos que ver a função hepática dos pacientes. E a gente faz, conforme o histórico, algum exame hormonal, então, ver função da tireoide, dependendo do que a gente encontra no exame físico. A gente sabe que tem doenças endócrinas que podem, é uma minoria, mas se a gente diagnosticar, elas têm outro tratamento e têm condições de reverter. Mas o mais comum são esses que eu abordei. Você até tocou, Claudete, no meu inimigo principal, que é o LDL, o colesterol ruim. Esse é o principal inimigo hoje do cardiologista que trabalha através de diretrizes ou de medicina baseada em evidência. A primeira coisa que a gente faz no consultório é estratificar, então, esse paciente e já colocar a meta dele de LDL, que é para não formar as famosas plaquinhas de gordura que podem acometer, então, as carótidas, podem acometer as coronárias, que são os vasos do coração. Esse é o exame que não pode faltar para o cardiologista também, Claudete. O LDL é muito importante, agora todas as diretrizes de tratamento do colesterol são baseadas no LDL e nas patologias, então tem um objetivo para quem não é diabético e tem um objetivo diferente para quem é diabético. Então isso é super importante, muito importante. E tu tocou num ponto ali, Claudete, que mencionando que o paciente que tem o índice de massa um pouquinho maior, para as pessoas que estão nos assistindo entenderem que as coisas se entrelaçam muito. A hipertensão, o diabetes estão muito relacionados à obesidade, né? E uma perguntinha que me fazem muito no consultório, a minha resposta é retórica, mas eu gostaria de te fazer essa pergunta. A obesidade tem tratamento? Claro, obesidade tem tratamento. A obesidade é considerada uma doença crônica. Ela, inclusive, está dentro da classificação internacional das doenças. E por ser uma doença crônica, ela necessita tratamento. Claro que é um conjunto de abordagens, não é só o remédio, porque o remédio sozinho também não faz milagre. Precisa ter uma equipe cuidando dessa pessoa. Então, tem que ter uma mudança de hábito alimentar, tem que ter nutricionista, tem que ter uma avaliação psicológica, porque vários fatores influenciam. Mas a medicação hoje, sim, é aceita, a Sociedade de Endocrinologia conversa muito sobre isso, porque ficou um estigma muito grande, Rafael, da questão de anos atrás, e que não eram endocrinologistas que tratavam obesidade. Então, de repente, surgiam médicos que tratavam obesidade, sem formação nenhuma, sem conhecimento de metabolismo apropriadamente, né? E aí manipulavam fórmulas, e a pessoa, claro, em 1 mês, 2 meses, murchava. Mas a pessoa ficava muito ruim, era uma mistura de muita coisa, anfetamina, hormônio da tireoide, diurético, enfim, era um coquetel. Eu digo que era um coquetel maligno. E hoje não, isso está bem estruturado, está bem conceituado, a gente tem protocolos para isso. E, claro, dentro do perfil de cada paciente, a gente vai ver qual é a melhor opção que a gente vai usar para o paciente. E dentro disso, então, não é uma receita para todo mundo, a mesma receita.
E a maioria desses medicamentos, alguns desses medicamentos têm controle, então passam a não ter automedicação, que é um grande problema também no Brasil. A automedicação, falou lá que não sei o que, emagrece e vai todo mundo comprar. Então, é importante, a medicação tem que ser prescrita pelo profissional, pelo médico, por alguém que estuda sobre isso, mas não temos um portfólio maravilhoso, infelizmente não tem. Há pouco foi retirada uma medicação que estava no mercado, ficou muito tempo aqui no Brasil, porque se tem muito cuidado com segurança nas medicações. Então, hoje a gente tem a sibutramina, que já está há mais de 20 anos no mercado, ela tem algumas contraindicações, então a gente tem que saber quem pode, quem não pode, tem que ficar monitorando essas pessoas, mas pode ser usado por um período prolongado, porque, como eu falei no início, é uma doença crônica que precisa de tratamento a longo prazo. Temos medicações que a gente chama de análogos de GLP-1, que é uma substância que nós temos no organismo, que comanda o sistema incretínico, e que hoje digamos, foi desenvolvida para o diabetes, mas também hoje está liberada para emagrecimento. E temos alguns medicamentos que não foram desenvolvidos para isso, outros, né, e que têm um papel que ajudam muito, né? O topiramato, por exemplo, ajuda bastante. Tem o orlistat, que é um medicamento que inibe uma enzima no intestino para evitar que a gente absorva muita gordura da alimentação. Enfim, assim, existem algumas outras coisas que ocasionalmente a gente também pode lançar mão, e algumas combinações de medicação que nós não temos aqui no Brasil, que tem fora, mas que de repente daqui a pouco chegam no Brasil também. Mas com isso que se tem, a gente consegue ajudar bastante as pessoas, principalmente quando as pessoas tentam sem medicação e não conseguem, ou vão até um ponto e não conseguem evoluir. Assim, a primeira abordagem é mudança de hábito, é aumentar a atividade física, e aí depois. Agora, dependendo do IMC que a pessoa chega, a gente já sabe que ela vai precisar de medicação para ajudar. De medicação. Então, de 35 para cima, já a gente entra com medicação e com todos as outras orientações e ajuda das colegas. Um detalhe, Claudete, que é muito relevante no que tu falou, a gente vê que a obesidade é uma doença multifatorial. A etiologia dela ela ataca por várias frentes, né? A gente vê muito isso. Eu queria frisar no que você falaste, que hoje existem uma série de programas para emagrecimento, existe uma série de sites não especializados, e as pessoas, eu atendi muitos pacientes oriundos de programas nesse sentido, sem uma personalização, sem uma boa avaliação, e as diretrizes de obesidade de 2016, elas colocam o endocrinologista como pedra-chave no início do tratamento. E os pacientes, às vezes, levando em consideração a internet ou informações não tão bem estudadas, não entendem e fazem de uma forma errônea isso. Né? Eu gostaria de frisar isso que tu colocaste, que existe uma forma de tratamento para a obesidade, e essa forma de tratamento ela é personalizada de paciente para paciente. Por ser multifatorial, a gente, não somente o endocrinologista ou somente o cardiologista consegue fazer um tratamento completo, né, Claudete? A gente precisa de uma equipe multidisciplinar junto para ter a melhor abordagem, e a gente não tirar um pouquinho aquela ilusão dos pacientes de que emagrecer é uma coisa fácil, que é uma coisa que precisa de um esforço
de somente algum tempo específico, e é um tratamento crônico, um tratamento continuado, que pode ser feito com uma boa avaliação, uma avaliação especializada, e de acordo com a medicina baseada em evidência, ela pode muito bem começar pelo endocrinologista, que seria o profissional mais indicado para começar esse tratamento. Foi bom você falar a questão da internet, e me ocorreu que anda correndo aí umas cápsulas com produtos naturais. E, na verdade, já foi analisado, tem anfetamina. Inclusive, em Santa Catarina, teve um óbito de uma jovem por uso dessa medicação. Então, é muito preocupante isso. Sempre se diz assim, que quando uma doença tem dificuldade de tratamento, aparecem muitos oportunistas. E isso é porque não se tem um tratamento efetivo ao nível que as pessoas gostariam. Existe o tratamento efetivo, desde que as pessoas façam e consigam fazer todas as recomendações que são orientadas. Mas as pessoas buscam sempre uma coisa mais fácil. Também, há tempos atrás, eu atendia, várias vezes eu fui chamada ao UTI cardiológica em Passo Fundo, de pessoas que internavam por arritmia. E aí dosavam os hormônios da tireoide, dava tudo alterado. E aí, quando me chamavam, eu já sabia. Eu chegava para a pessoa, conversava, né, e pedia: você está tomando medicação manipulada de tal origem, tal farmácia? Existia uma farmácia que fazia isso. E a pessoa, tô. Por que você não falou isso? As pessoas ficam constrangidas de falar. O que tinha nessas medicações? Hormônio da tireoide. Então, assim, a pessoa de 60 anos tomando doses que não tinha problema, tomando doses altas de hormônio da tireoide para emagrecer. Isso é totalmente um absurdo. Isso realmente, assim, é querer explorar a doença para benefício próprio, porque tu não vai estar ajudando ninguém. Então, isso é uma grande verdade hoje. A internet tem tudo e promete tudo. Porque ela não está se comprometendo frente a frente com a pessoa, olho no olho, né? Uhum. Então, vendem ilusões, e as pessoas gastam muito com ilusões. E, infelizmente, a gente tem que dizer, olha, não é assim, vamos fazer a coisa correta, vamos buscar saúde. Claro. Saúde. Não existe uma fórmula milagrosa, né, Claudete? Tem que ser mudanças de hábitos, tem que ser um tratamento continuado, né? Exatamente. Imaginando esse paciente agora, Mayara. Oi. Imaginando esse paciente que eu e a Claudete estávamos conversando, fez uma boa avaliação endocrinológica, conseguimos identificar os fatores de risco desse paciente, o próximo passo é encaminhar para a nutricionista. A minha pergunta para ti, ela seria... a gente, na cardio, por ser muito ligado à nutrição e a tentar passar a melhor orientação para o paciente do ponto de vista dietético, a gente quase que em 100% dos casos, pacientes hipertensos, diabéticos, a gente encaminha a nutricionista. Uhum. Levando em consideração esse nosso pacientinho que vai chegar em ti, com o IMC um pouquinho elevado, como é que é a melhor abordagem nutricional, como é que é o melhor hábito alimentar, como é que tu trabalha o início desses pacientes que chegam em ti? Bom, primeiramente, né, quando o paciente chega no consultório, sempre é feita uma anamnese nutricional, né, em que tu tem que conhecer o paciente, né, porque cada paciente, ele é uma individualidade, né. Então, tu tem que conhecer o paciente, tu tem que conhecer os hábitos alimentares do paciente, tu tem que conhecer as patologias, medicações, né, o funcionamento intestinal, prática de exercício físico. Então, é toda uma abordagem completa, né, para ti, no primeiro momento, fazer uma avaliação e como tu poderia montar um programa alimentar para aquele paciente. Pensando assim nesse programa, Mayara, do ponto de vista assim, de foco e meta para o paciente que chega para ti
e tu já coloca uma meta de largada para ele, tu espera um pouquinho a primeira avaliação, os exames, como seria a melhor abordagem da nutrição para isso? Isso, primeiramente fica um pouco complicado tu estabelecer metas, né? Porque tu não sabe como o paciente vai reagir conforme o tratamento. Então, tem alguns pacientes que não gostam de trabalhar com metas, que se sentem impressionados. Então, varia muito de cada paciente. Tem alguns pacientes que gostam de estabelecer metas, que daí se sentem motivados, né, para os retornos conseguirem ir alcançando as metas, né, no processo de emagrecimento. E tem outros pacientes que não gostam muito de metas, porque se sentem pressionados. Então, varia bastante, né, a avaliação de cada paciente. Mas isso a gente vai conversando, né, ao longo do tratamento, porque a reeducação alimentar é a longo prazo, né, o processo de emagrecimento é uma continuidade, né, então tu não consegue ter resultados imediatos, né, principalmente com pacientes obesos, com IMC acima de 40, então, o tratamento ele é a longo prazo, no mínimo 6 meses de tratamento, né, para tu ter um emagrecimento saudável. No momento que tu emagrece muito rápido, em pouco tempo, ele deixa de ser um emagrecimento saudável. Então, o tratamento de reeducação alimentar é a longo prazo. O foco da nutrição tem que ser a reeducação, né, Mayara? Eu vejo muito no consultório pacientes que chegam com as dietas da moda, e na cardiologia a gente possui diretrizes, a gente possui, seguidas vezes a gente reavalia algumas dietas, e baseado em evidências, algumas das dietas que são implementadas, muitas vezes elas ainda estão carecendo ou não tiveram estudos que nos digam que realmente elas são de valia, assim como o jejum intermitente, a dieta low carb, que tem um princípio muito bom, mas na cardiologia a gente ainda não tem uma liberação mostrando que ela tenha benefício para a mortalidade para pacientes. A dieta que muito a gente utiliza são as dietas do Mediterrâneo e a dieta DASH, que é contra a hipertensão. Todas as dietas na cardiologia, elas não são fundamentadas, e é bom quem estiver assistindo essa live escutar isso várias vezes. A dieta não deve ser de curto prazo. As dietas milagrosas, né, Mayara, elas vêm, e muitas vezes os pacientes têm aquela ilusão de que vão perder peso rápido e o metabolismo não está pronto para isso, os pacientes se engordam na sequência ou trazem outros aspectos psicológicos, que em breve eu vou conversar com a Thaís sobre isso, trazendo mais malefícios tu fazer uma dieta que não seja uma dieta realmente orientada para a reeducação, do que fazer a dieta certinha, uma dieta com calma, uma dieta em que tu consiga calcular e personalizar para a paciente, porque não é uma fórmula pronta para cada paciente, pelo que a gente está conversando, né, Mayara? É personalizada, né? Isso, então, como no primeiro momento eu já acrescentei ali, cada paciente, né, ele é uma particularidade, ele é uma individualidade, ele tem um hábito alimentar, ele tem uma rotina, ele tem uma prática de exercício físico, então não existe, né, a fórmula secreta do emagrecimento, não existe um padrão para todos os pacientes, né, então cada paciente ele é único, tu tem que programar o plano alimentar conforme o que o paciente te traz. Tem pacientes que têm intolerâncias alimentares, tem pacientes que têm alergias alimentares, então a alimentação ela é individualizada, o programa ele deve ser individualizado, o tratamento, que nem eu mencionei, ele deve ser a longo prazo, né? Hoje a gente vê muito essas questões de dietas restritivas. Eu não gosto de trabalhar com esse tipo de dietas, porque no momento que tu restringe muito, como tu mencionou, nosso organismo, o metabolismo, ele não está preparado, né? Tem muitas pessoas, muitos pacientes que chegam no consultório não comendo carboidrato, que entra dieta low carb, ou fazendo jejum intermitente. Então é importante colocar aqui na live
que esses tipos de dietas muito restritivas, elas não conseguem que o paciente ele siga a longo prazo, né? Porque o paciente ele pode até fazer 1 mês, 2 meses, emagrecer, mas consequentemente vai ter aquele efeito rebote, né? Que provavelmente ele vai voltar a aumentar o peso mais do que ele emagreceu. Gera também a questão de uma compulsão alimentar mais adiante, porque quando tu restringe muito um alimento por 1 mês, 2 meses, mais adiante o paciente, a pessoa que está fazendo essas dietas restritivas, elas vão sentir muita vontade de comer esses alimentos específicos, e principalmente entra a questão da low carb. Quando tu reduz muito o carboidrato, por 1 mês, 2 meses, que tem a questão da dieta da proteína, mais adiante o paciente vai descompensar no carboidrato. Então ele vai voltar, né, a engordar de novo e gera esse processo de compulsão alimentar. Então é muito importante, né, a pessoa, o paciente que quer mudar a sua alimentação, buscar, né, uma equipe multiprofissional, né, buscar os profissionais habilitados para começar o tratamento. E um detalhezinho, né, Mayara, que é bastante... os pacientes chegam muito no consultório e eles muitas vezes já procuraram atendimento nutricional, eles tentam fazer a parte nutricional e no sentido de que a vida muda e aquele atendimento nutricional que o paciente teve há uns anos atrás ou uma avaliação prévia, muitas vezes tem que ser reavaliada para que o paciente siga, né? Com certeza. Às vezes os pacientes chegam no consultório, eu te pergunto isso em função de um segmento, que é o que a gente bate muito na cardio, do paciente ter uma persistência, dele ter um hábito mais correto, e muitas vezes a desculpa do paciente com a parte nutricional é que ele foi alguns anos atrás e quer repetir o mesmo plano alimentar. E a vida muda, o metabolismo muda, as necessidades mudam, e tudo isso leva a uma avaliação frequente com a nutricionista também, né? Com certeza, e cada consulta que tu tem com o paciente, tu vai mudando a estratégia, tu vai mudando o programa alimentar até para a questão metabólica, né, ou porque para ele não se acostumar com aquele determinada quantidade de alimentos, então é importante tu fazer a variação do programa alimentar. Então, essas questões relacionadas à alimentação, como tu mencionou, teve pacientes que há 3, 4 anos atrás fizeram tratamento. Novamente, eles devem buscar o tratamento para serem avaliados, né? Então, nesse período, bastante coisa deve ter mudado. Tem que ver a questão da atividade física, se o paciente faz, a questão patológica, né? Então, o tratamento, ele é personalizado, ele é a longo prazo. É isso que as pessoas têm que entender, que não existe, né, dieta milagrosas, que não existem alimentos específicos milagrosos, que é um contexto das refeições diárias, que a alimentação ela deve ser um hábito, que nem a prática de atividade física, ela deve ser um hábito, e o resultado ele vai aparecendo a longo prazo. E hoje a gente vê muito que as pessoas querem resultados imediatos, né? E o processo da reeducação alimentar, ele é habitual, né? Então é isso que as pessoas têm que entender e mudar o seu pensamento alimentar, o seu comportamento alimentar, onde que as refeições, todas as refeições diárias são importantes, desde o café da manhã até a última refeição. E é importante manter o equilíbrio com os alimentos, né, corretos, com os grupos alimentares, carboidrato, proteínas, lipídios. Então, isso é importante, o equilíbrio alimentar. Equilíbrio, né, Mayara? Equilíbrio. Outra coisa que muitos pacientes vêm ao consultório também, com uma dieta disponível na internet. Tu acha seguro o paciente utilizar uma dieta que não é personalizada para ele só porque está disponível na internet?
Não, porque provavelmente essas dietas disponíveis, elas são padronizadas, né? Então, tu não sabe quanto que tem de caloria, qual que é a proposta. Então, que nem eu mencionei no primeiro momento, né? Cada paciente, ele tem uma individualidade, uma taxa metabólica basal. Então, para te calcular o programa alimentar, tu tem que ver também a prática da atividade física do paciente. Então, essas dietas, né, da internet, elas são... não tem especialidade, não tem embasamento científico, né? Então, é muito importante o paciente ele procurar, né, um profissional habilitado para montar, né, um cardápio específico para ele, conforme as suas necessidades nutricionais, quanto que ele deve de comer de carboidrato durante o dia, quanto que ele deve ingerir de proteína durante o dia, né? Qual que é a necessidade nutricional, porque isso varia conforme a altura, conforme a taxa metabólica basal, conforme a prática de exercício físico, Isso. conforme quantas horas de sono. Então, não, essas dietas da internet é muito perigoso. Então, as pessoas elas têm que terem uma atenção, né, que terem uma atenção específica relacionada para não tentarem ir atrás, né, porque hoje a gente vê muito imediatismo relacionado com alimentação, com alimentos, com o processo de emagrecimento. E o que é muito... chama muito a atenção no consultório também, Mayara, os pacientes que seguem dietas de celebridades. Uhum. Os blogueiros colocam uma dieta, não dá 5 dias, aparece um paciente no consultório com alguma determinação, estou seguindo a dieta da fulana. Uhum. E muito a gente sabe que isso é para venda, não é personalizado, não é correto. O próprio paciente, eu não acredito que ele não saiba que não seja correto, né? Ele está querendo um caminho um pouquinho mais curto para chegar, e nós sabemos que precisa para ter um controle de peso, para ter uma dieta saudável, é necessário ter um seguimento, é necessário ter sempre ter uma rotina na sua alimentação que seja buscando as coisas mais saudáveis, né? Uhum. Eu vou puxar um gancho com isso com a Thaís, mas antes disso eu vou fazer uma provocação para a Mayara. Mayara, tem uma coisinha que eu não posso deixar de te perguntar. Sempre me perguntam no consultório. Para a Claudete, muito provavelmente. A banha. A banha é pergunta constante. Por favor, qual a tua resposta para um paciente que me perguntar o que eu posso passar para ele? Eu tenho opinião cardiológica, gostaria de ouvir a opinião nutricionista. Aqui a nossa região utiliza muito a banha, mas tu indica banha para os pacientes? O que eu tenho notado é que os pacientes, eles não sabem usar em quantidades moderadas, né? Então, não é um pouco, vou usar a banha. A banha, em relação a alguns óleos, óleo de canola, óleo de soja, ela se torna um pouco mais saudável, tá? Mas, o que eu noto é a questão que eles não sabem usar, né? Eles acabam excedendo na quantidade. E com certeza vai vir, né, problemas cardiológicos, que é o que apresenta no consultório. Então, de uso moderado, de pouco uso, não tem problema. O problema é a questão relacionada com o excesso, né, com o excesso que eles acabam usando. Claudete, vou deixar esse gancho para ti também. Banha, o que tu diz para o paciente? É que muitas vezes você libera um pouquinho e aí o paciente se solta, né? Então, pacientes que são diabéticos, que têm muito maior risco cardiovascular, que já têm um colesterol um pouquinho alterado, principalmente o LDL, porque a gente sabe que a banha é uma gordura saturada, então eu vou usar o LDL, que os óleos vegetais têm menos, a gente tem que, muitas vezes, insistir bastante em ter esse cuidado, porque, como a Mayara disse, a tendência é exagerar, porque aí tem também a carne vermelha, que já vem com a gordura, já vem com a banha. Então, assim, ninguém é isento de banha.
Porque a gente não come carne vermelha, a gente come junto a gordura animal, come banho. Agora, para preparar os alimentos, quanto menos utilizar, melhor. O que a gente nota, eu tinha pacientes em acompanhamento que estavam muito bem, principalmente os diabéticos, que a gente monitora muito colesterol, e que estavam muito bem e de repente chegavam com exames bem alterados. E aí, o que houve? Parou o tratamento? O que está acontecendo? E aí, não, me disseram que a banha é muito mais saudável, é natural, é muito mais saudável do que os óleos vegetais. Então, o que aconteceu? As pessoas estavam usando muito, né? O que a Mayara disse. Aí, usam sem controle. Mais uma vez a internet, né, Claudete? Mais uma vez a informação não balizada. Falsos profetas da internet que sabem tudo. Os médicos, pesquisadores não sabem nada. Eu acho que o passo que a gente está conversando é exatamente a individualização, né? O paciente na cardiologia, como eu disse, a gente faz o perfil lipídico, a gente procura os fatores de risco, e a partir dos fatores de risco que a gente vai ver se o paciente pode comer alguma coisa a mais ou não, mas geralmente a banha está diretamente relacionada, por ser uma gordura saturada, né, Claudete? Diretamente relacionada a aumentar o LDL, e aí o LDL é o inimigo do cardiologista. Então, geralmente eu contraindico, não totalmente, mas nesses pacientes que têm o LDL fora da meta, principalmente, não utilizar a banha, cozinhar com a menor quantidade de óleo possível. Na cardiologia a gente não tem um óleo específico, assim, se fala um pouquinho em canola, se fala um pouquinho até o óleo de soja, principalmente a quantidade de óleo, quanto menos, melhor. Exatamente. E agora puxando um pouquinho, Thaís, nós estamos falando um pouquinho aqui de controle de peso, de melhor dieta, e quando a gente conversa sobre a avaliação do paciente, o aspecto psicológico, muitas vezes no consultório, a gente não orienta o paciente, mas está faltando pegar o porquê o paciente não está fazendo, qual é o gatilho que o paciente está deixando de ter uma dieta mais saudável, e aí entra muito bem a psicologia, né? Como gerenciar, como identificar esses gatilhos emocionais que podem interferir para o paciente ter uma dieta adequada? Eu tenho escutado, boa noite, primeiramente, sobre essa questão, eu tenho escutado muito as pessoas se questionando do porquê engordaram, principalmente agora com toda essa mudança de rotina, e essa questão da quarentena, de estar mais em casa, de ter menos atividades para fazer, para sair do habitual, e do ponto de vista psicológico, muitas mudanças na rotina se refletem diretamente nas nossas emoções, e por consequência também acabam se refletindo na forma como nós passamos a nos alimentar. Para evitar esses pensamentos sabotadores ou esses gatilhos emocionais que às vezes empatam ou até fazem com que a pessoa se desestimule, se desanime e acabe não percebendo ali o seu potencial para dar continuidade, o melhor que nós temos a fazer é manter uma rotina disciplinada, tentar manter os nossos hábitos alimentares, tentar criar novos hábitos e mais saudáveis, e além disso, é de extrema importância nós aprendermos a gerenciar as nossas emoções. A gente sabe que hoje o desequilíbrio emocional é fonte de muitas comorbidades, é fonte de doenças físicas, e quando a Mayara ali citou no comportamento alimentar, para se desenvolver um comportamento alimentar saudável, é uma interação entre corpo e mente. E essas duas estruturas, elas precisam estar alinhadas nesse sentido, e mais relacionado com a psicologia, com o equilíbrio das emoções. Nesse momento, mais do que nunca, as nossas emoções estão sendo sempre colocadas à prova, insegurança, níveis de ansiedade, de estresse altos, e a gente sabe que culturalmente, uma das fontes de maior prazer, que nos proporciona maior prazer, maior aconchego,
está no fato de nós nos alimentarmos. Então, saber como conduzir, criar essa consciência, evitar situações que sejam, que sirvam de distração no momento desse encontro com o alimento, para ter um encontro mais consciente, é extremamente importante. Apreciar o sabor dos alimentos. Eu percebo muitas pessoas comentando: Thaís, eu comi, eu servi a primeira vez, eu servi a segunda vez, e eu nem me dei conta, quando eu vi eu já estava empanturrada, vivendo o empanturramento. Foi quando eu me dei conta de que eu estava comendo as minhas emoções, e não era com o meu corpo, não era com a capacidade do meu estômago. Então, como é importante a gente parar, às vezes, e olhar para dentro de nós também, fazer essa autoavaliação a partir do ponto de vista emocional, a partir desses gatilhos que estão fragilizados, que estão latentes ali dentro de nós. Muitas pessoas se queixam de gastrite, de problemas estomacais, da própria dificuldade em perder peso ou seguir um planejamento com uma rotina mais saudável, mas muitas vezes esse boicote, esse desequilíbrio também está relacionado com essa dificuldade de autopercepção, de se olhar com carinho, de se questionar o sentido daquela atitude, daquela dificuldade de reconhecer os seus limites também. E principalmente em se tratando desse momento, que eu tenho escutado muito na prática, na prática clínica, é que as pessoas não estão encontrando esse ponto de equilíbrio e estão se perdendo. Então, se eu pudesse comentar para vocês alguns aspectos que para vocês retomarem esse autocontrole, para vocês conseguirem fazer essa autoavaliação com mais consciência. E aí agora peguei o teu gancho ali também, de querer seguir padrões que a internet nos oferece, essa autoestima idealizada que muitas vezes a gente sabe que não é possível. Como é importante nós saber reconhecer os limites do nosso corpo e o que é ideal para nós. Uma das maiores fontes de sofrimento emocional hoje está realizado com esses padrões idealizadores de seguir uma dieta da celebridade, do corpo da celebridade, que muitas vezes a gente sabe que não são atingíveis e não são nem ideais para aquele biotipo, para manter uma vida saudável para aquela pessoa. Então, quando vocês falam assim que da necessidade de ter um acompanhamento personalizado, quando se trata da psicologia e de tratar desses fatores emocionais, aí mesmo é que nós precisamos personalizar, porque tem muitas coisas que a gente precisa fazer esse resgate lá na intimidade do paciente para saber o porquê que esses gatilhos estão se despertando, estão conduzindo de uma forma negativa, estão boicotando o próprio comportamento. E o nosso cérebro, ele se acostuma com isso. O nosso cérebro se acostuma com o que é bom. Então, se a gente disser para ele, que a alimentação é uma fonte de prazer e que nela a gente encontra esse carinho, esse afago na alma para um dia que foi estressante ou para um motivo que a gente tem para comemorar, muitas vezes no momento em que nós nos propormos a ter uma reeducação alimentar, a trabalharmos com uma nutrição comportamental no quesito de que a gente precisa ter saúde e qualidade de vida, muitas vezes a gente pode se deparar com esses gatilhos que vão nos auto-sabotar. E aí eu deixo até para o pessoal pensar assim, quantas vezes vocês não alimentam pensamentos condicionados e fixos? Quantas vezes, não, hoje é segunda-feira, esse é o pensamento condicionado mais comum. Não, eu vou começar minha dieta na segunda-feira. E aí a segunda-feira nunca chega. Nunca e aí, chega a segunda. Quando chega a segunda-feira, aconteceu um dia estressante no trabalho, ou eu tive uma discussão em casa, e aí não, deixa essa dieta para a próxima segunda. Vai empurrando.
Isso já é um pensamento condicionado que nos boicota. Mas por quê? Porque nós criamos um hábito de encontrar esse refúgio nessa alimentação desequilibrada. E com isso, desequilibra todo o nosso sistema emocional também. Claro, claro. Outra coisa muito relevante, Thaís, foi maravilhosa a tua explicação, entra bem com o que a gente vê no consultório, que muitas vezes a gente faz um planejamento com o paciente sobre metas e ele faz a parte nutricional, ele consegue ter um planinho alimentar, mas alguma coisa sabota ele, algum gatilho sabota ele. Muitas vezes no consultório, uma pergunta que é muito frequente é relacionada ao apoio do controle alimentar em casa. Uhum. Casais se ajudarem, mãe e filho, que coisa difícil, né? É bastante difícil. A Claudete sabe também que os pacientes são únicos e muitas vezes o metabolismo é diferente do homem para a mulher e às vezes um exagera mais aqui, o outro exagera mais e não há uma unidade na alimentação. Mas ela come bastante e não engorda, eu como qualquer coisa e engordo. Isso é uma frase frequente de consultório, assim, né? É importante as pessoas, assim, essa rede de apoio a quem está tentando emagrecer ou quem está tentando controlar o peso, seguir a dieta. Como você vê isso? Eu sempre digo que sozinho a gente vai longe. Mas se a gente tiver um suporte, tiver alguém ali na retaguarda que possa nos apoiar, nos incentivar a ser melhor, a gente pode ir muito mais longe. E muitas pessoas, quando se deparam com fragilidades, e principalmente quando elas estão relacionadas à autoestima, à distorção da imagem corporal, o familiar, geralmente, que está atento, ele percebe essas fragilidades nesse paciente também, ele acompanha que isso é fonte de adoecimento. Então, Rafael, eu acredito que todos vão concordar comigo que essa rede de apoio, estando bem estruturada, embora não se tenha unanimidade, alguém pode escolher não seguir a mesma dieta, alguém pode achar que está bem da forma como se percebe, alguém pode ter um ótimo amor próprio, pode se olhar e pode se amar do jeitinho que é, mas que não atrapalhe quem quer melhorar, não atrapalhe quem olha para si e ainda não consegue reconhecer essas características, essas qualidades que são fundamentais. E, com certeza, as pessoas que recebem incentivo, que recebem apoio durante o processo de perda de peso, ou até mesmo durante um processo para transformação da sua vida e da sua qualidade de vida, tendem a apresentar melhores resultados e um significativo fortalecimento emocional. Coisa boa, né? A gente conseguir contar com quem está ali do lado. Mas, se não for... E também na relação de casal... tem a questão do ciúme, porque ela vai ficar mais bonita, porque vai chamar mais atenção, e às vezes o casal tá sobrepeso, é uma fonte de segurança também, porque, gordinho ninguém vai olhar, parte-se do princípio, né, e quando um dos lados toma essa atitude de querer se perceber, se valorizar e trabalhar com a sua autoestima, isso pode gerar um desconforto naquele que talvez não queira entrar no mesmo sistema, por também não querer abrir mão, muitas vezes, por às vezes ter crenças limitantes e que barram o processo e que acham que vai ser difícil. E voltando um pouquinho ali no raciocínio sobre os fatores com muita facilidade, você sabe, nas pesquisas, e eu trago isso a critério de informação, nas pesquisas da psicologia relacionadas a esse assunto de emagrecimento, autoimagem, distorção de autoimagem e perda de peso, um dos comportamentos, e que ao mesmo tempo é um sentimento que é tido como um dos maiores sabotadores, é a autocrítica, o julgamento a si mesmo. Esses pensamentos que são gerados extremamente negativos por nós mesmos e que também fonte de adoecimento é o que mais sabota um processo de transformação mental e corporal. É aquela velho jargão
o que eu tenho de errado, as coisas nunca dão certo para mim, eu já tentei de tudo, eu já tentei várias dietas e nada deu certo, mas às vezes é encontrar esse ponto de equilíbrio, é você estar disposto, você querer, você ter persistência, porque milagre não existe. Os milagres a gente pode condicionar a nossa força de vontade, a nossa persistência e a nós nos olharmos com mais carinho e também querermos que essa mudança seja interior. E aí, nesse sentido, o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar que possa dar essa orientação, esse direcionamento e essa escuta adequada para ultrapassar essas barreiras e tornar esse processo mais leve, faz toda a diferença. Pessoal, acho que assim, ó, essa nossa conversa está muito boa. Nós teríamos conteúdo e assunto para muito tempo. Eu estou muito feliz em promover essa conversa, principalmente para desmistificar, como a Thaís disse, a parte de controle de peso, alimentação, e isso tudo tem a ver para a gente mostrar para os nossos pacientes que não há um milagre, há sim uma forma mais clara, científica, da gente poder fazer isso através de uma forma ética, através de uma forma que a gente tenha um controle dos hábitos e dos fatores de risco. Isso é a longo prazo acompanhar o paciente. Foi muito legal a gente promover essa conversa. Eu espero que quem tenha assistido tenha se beneficiado com alguma coisa relacionada ao seu controle de peso, aos seus hábitos. Eu gostaria que cada uma de vocês deixasse uma mensagem aqui para os nossos pacientes, ou algum tema que a gente deixou de conversar. Acho que nós temos tema para muitas outras lives fazer e esmiuçar bastante assuntos, e acho que fica uma grande mensagem para quem está nos assistindo, de que o tratamento e o controle de peso, ele pode ser multidisciplinar. Os grandes serviços, os melhores serviços, eles sempre têm mais de uma especialidade envolvida para trazer o melhor para o paciente. Claudete, tuas considerações finais, Claudete. O que eu quero deixar é dizer para as pessoas que o mundo engordou, o mundo está gordo, e existem fatores genéticos por trás, não é todo mundo que engorda, que existe essa diferença, que essa comparação não deve ser feita, eu como igual fulano, fulana e engordo, mas que isso tudo existe hoje no entendimento, existem estudos, e que realmente, assim como tratar hipertensão pelo resto da vida, tratar diabetes, tratar a obesidade vai prevenir o que a gente quer, e que previna essas outras patologias que vão vir na sequência. Existe maneira de fazer isso com resultado, e é importante a gente se colocar à disposição de fazer uma coisa bem feita. Era isso. Joia. Maiara. Eu queria deixar E para dar uma mensagem mais inspiradora, Thaís. Rafael, desculpe, eu perdi o áudio. Só me retoma o raciocínio, por favor. Só as tuas considerações finais. Tá. Eu gostaria
então, para quem tem um objetivo, para quem considera que esse é o momento para começar esse processo de autoavaliação, de olhar para si com mais carinho, eu tenho a dizer para você que você não deixe que nada e nem ninguém interfira nos seus sonhos, no seu planejamento, na sua liberdade e principalmente nos resultados que tu quer alcançar para a tua vida. Nós precisamos diminuir essas barreiras, diminuir esse ruído emocional que muitas vezes é sabotador e atrapalha o processo e passar a acreditar com muito mais clareza e com muito mais leveza na conquista de uma vida mais saudável e que é possível, sem sacrifício e sem abrir mão daquilo que a gente é lá na nossa essência. Mas para que isso aconteça, você precisa ter persistência, celebrar as tuas pequenas conquistas, conversar sobre os teus desafios e o que você sente em relação a eles, e todos esses recursos, com certeza, já irão te auxiliar e irão te fortalecer para que você permaneça motivado na busca da sua melhor versão, naquilo que você quer se transformar. Contem comigo. Eu estou aqui para auxiliar no que for preciso. Agradeço a oportunidade e fiquei muito feliz de trazer a psicologia para essa conversa tão interessante. Nós ficamos felizes, Thaís, porque essa é a ideia de tentar trazer para o paciente a melhor informação, o que a gente puder trazer de informação que venha para beneficiar a saúde dos nossos pacientes. Vamos terminar só com um tchauzinho, então, para todo mundo? Pessoal, tchau, obrigado pessoal. por nos acompanhar, então. Obrigado por nos acompanhar. Até a nossa próxima live. Tchau, tchau. Tchau.